Ponto. Rádio Independente. Direto ao ponto. Hoje é quarta, dia de participação da economista e vice-presidente do Codevate, Cíntia Agostini, para falar a respeito do necessário Auxílio Brasil e os impactos no teto de gastos públicos. Estava previsto para hoje, mas o governo recuou o anúncio desse auxílio que viria a ser o novo programa a substituir o Bolsa Família, e em função desse valor maior que tem sido pretendido pelo governo, na casa dos R$ 400, causou aí um furdunço no mercado financeiro. Ontem o dólar subiu 1,33%, chegou a 5,59, a bolsa caiu 3,28%, mas é um auxílio que é necessário. As pessoas estão em situação de vulnerabilidade e agora equalizar tudo isso um ano antes das eleições é um desafio do governo. Tudo bem, Cíntia? Bom dia. Bom dia, Nicolas, bom dia, Ricardo, Bom dia. todos os ouvintes da nossa Rádio Independente. Eu não tenho dúvida, e ninguém tem dúvida da necessidade de que nós precisamos aumentar o auxílio e de que, nesse momento, o auxílio é fundamental para um contingente populacional brasileiro, e a gente está vendo isso, né, em outros países. E o Auxílio Brasil já foi anunciado pelo presidente como aquele que substituiria o Bolsa Família. No entanto, a equipe econômica, né, do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, estava trabalhando com uma perspectiva de um auxílio de R$300. E estes R$300 estavam condicionados a 2 projetos que estão tramitando, tanto no Senado como na Câmara Federal. Um deles é um que a gente já discutiu aqui com o nosso ouvinte da Rádio Independente, que é do imposto de renda, e o outro, que é dos precatórios, e nenhum deles ainda está definido. Tá? Do imposto de renda está no Senado, e dos precatórios deveria ter sido também levado à comissão na Câmara dos Deputados ontem e ficou para hoje. Ou seja, já os R$300 para ficarem dentro daquilo que a gente chama de teto de gastos já teriam um problema, que estão condicionados a aprovações. Por que isso? Porque se eu disser que eu vou dar um benefício maior para a população, que ninguém tem dúvida da necessidade dele, também tenho que indicar de onde tirar esse dinheiro. O presidente da República, querendo cumprir, né, com seus compromissos sociais, anuncia que vai, né, ter um novo auxílio e que esse auxílio vai ser maior. Obviamente, pode-se discutir aqui vazamento de informação ou não, mas gerou todo esse alvoroço no mercado ontem. E por quê, né? Porque o mercado financeiro ele é muito rápido nas suas reações. Imaginem quem estava negociando com $1 a 5,20, 5,30 no início da manhã, no final da tarde estava negociando a 5,60. Tá? Imaginem o que isto impacta em termos de relação com o mercado. Os dinheiros fugiram, por isso que o câmbio ficou nas condições que a gente viu. Não tem demérito nós falarmos de um auxílio de R$400 à medida que a gente consiga dar previsibilidade e confiança para o mercado. Muito antes, pelo contrário, nós precisamos dele. E por que o teto de gastos? O teto de gastos é um compromisso brasileiro de que os gastos só vão aumentar, né, de acordo com que a inflação aumentar. Eu tenho cá as minhas restrições com o formato do teto de gastos. Por quê? Porque com um país onde tem tanto por fazer, limitar, né, nestas condições, limitar ao crescimento só daquilo que é a inflação, nós não conseguimos trabalhar com aquilo que são os nossos déficits de atendimento. No entanto, ele é importante para nós darmos previsibilidade e confiança. E foi o que a gente não fez ontem. Né? Isso expôs o presidente da República, expôs a equipe do Ministério da Economia, né? E gerou, né, toda esta confusão no mercado. Retrai, diz vamos revisitar, e por outro lado a gente sabe que tem um contingente populacional muito grande que precisa desse auxílio. Então não tenho dúvida que isso tem que vir para a pauta novamente, que nós temos que tratar desse tema. Nós temos pessoas precisando de um recurso para se manterem, para sua subsistência nesse momento do que a gente vive ainda em termos de país, mas nós temos que fazer isso de uma forma acordada entre esses diversos atores para não nos prejudicarmos no afã de fazermos algo pela sociedade mais carente. Cíntia, a gente sabe que tem muita gente, né, que depende desse valor, e se fala agora em 17 milhões, né, de pessoas que poderiam ser beneficiadas, mas passando de 189, que é o valor médio, para R$400, é bom por um lado, para essas pessoas sim, mas
E o que representa para a economia? Não seria um passo maior do que a gente poderia dar nesse momento, por mais que tenha a questão de compromisso eleitoral do presidente Jair Bolsonaro? A gente já viu a questão da Bolsa de Valores, o dólar, o impacto com esse anúncio, mas nós temos a condição de estarmos aumentando em mais do que fazer o dobro do que hoje é pago em média para essas famílias, para os mais necessitados? Os R$ 400 teriam um impacto de ultrapassar o teto de gasto, sem dúvida nenhuma. Então, assim, quando a gente fala em ter condições, é abrir mão de outra coisa. É aquilo que, no senso comum, a gente fala do cobertor curto. Nós não temos dúvida, né, aquilo que você diz, Ricardo, da necessidade dessas pessoas. Mas, neste momento, isso está acima daquilo que a equipe econômica avalia como o mais coerente para nós conseguirmos repor gradativamente as diversas necessidades. Então, passa de 189 para 300, no caso dessas famílias, e atua em outros setores para dar condições de empregabilidade, de uma melhor qualidade de vida, dos serviços públicos. R$ 400 rompe com aquilo que são outros compromissos, e aí sim, tem que tirar de vários outros lugares e expõe, né, aquilo que a gente está falando aqui, que é o nosso teto de gastos. Fica muito acima do que hoje o Ministério da Economia vê como capacidade de pagamento, sim, até porque a gente teve muitos gastos acima dos previsíveis durante a pandemia. Bom, de fato, a forma como isso está sendo conduzida não tem sido a melhor, porque quando se anuncia um auxílio na casa dos R$ 400, tu gera uma expectativa para a pessoa que teria o direito de receber. E agora esse anúncio ele é adiado e a gente fica aí nesse cenário onde não sabe para onde vai. Então a gente segue acompanhando as notícias e torcendo para que isso tenha um desfecho que seja adequado para a economia e também para as pessoas que mais necessitam. Obrigado, Cíntia. Obrigada, gente. Um bom dia, uma boa semana a todos. Um abraço. Cíntia Agostini com o comentário no Direto ao